agora é hora do Contabilizando, nosso quadro de todas as terças aqui no Tati Cidade. É dia de bater um papo com a contadora Maíra Saíta. Maíra, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Roberta. Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o chamado lucro presumido. Para iniciar nossa conversa, o que é o lucro presumido? Então, vou começar do início, Roberta, para ficar o mais claro possível, que eu sei que é um assunto um pouquinho mais complicado. Nós temos diversas formas de tributação para uma empresa. Começa no MEI, saiu do MEI, a forma seguinte é o Simples Nacional. Passou do Simples Nacional, vamos para o lucro presumido. E tem também o lucro real, que a gente vai falar numa outra oportunidade. O lucro presumido, ele é, como o próprio nome diz, é uma forma de tributação presumida, é a presunção de quanto foi o lucro dessa empresa. Aí, com base nessa presunção, é que se calcula o imposto da empresa. Então, para a gente entender lá de trás, quando a gente fala do MEI, a gente tinha aquela taxa de 60 e poucos reais. Isso. Esse é o imposto do MEI. Isso mesmo. Quando você vai para a Simples Nacional, você começa com uma alíquota um pouquinho mais baixa, sei lá, 3%, 4%. 4%, tá ficando craque. Tá vendo, gente? Está aprendendo. É aulas com a Maíra Saíta. 3%, 4%. Estou no Simples Nacional. Isso. Isso aqui vai depender do faturamento? Não. É uma opção. Não, o lucro presumido, ele é em torno de 12,33%, mais ou menos. É um pouquinho mais alta a tributação. Só que são empresas que não podem ser Simples Nacional, seja pelo faturamento, pela atividade, então tem que ser lucro presumido. Ah, ok. Então, para quem que vale a pena aderir a esse regime e como que a pessoa deve fazer? Valer a pena nem sempre é o termo utilizado, né? Ele tem uma alíquota um pouco alta, mas deriva da obrigatoriedade mesmo, por conta da atividade ou por conta do faturamento da empresa, que nem o faturamento no Simples, o máximo que dá é 4,8 milhões ao ano. Às vezes a gente vê um número, acha que é grande, mas tem empresas que às vezes não são tão grandes assim, mas a tributação bruta dela, o faturamento bruto dela, ultrapassa isso. Então, ela está obrigada a ser tributada pelo lucro presumido. Aí, infelizmente, tem que ir para o lucro presumido, que essa alíquota é um pouquinho maior. É porque às vezes confunde as pessoas quando a gente fala de faturamento, né, Maíra? Não quer dizer que esses 4 milhões, 4,8 vai para o bolso do dono. Não vai. Na verdade, é o que entrou, mas tem a parte do que vai sair. Né? Muito, então, eu acho que esse é um ponto que às vezes confunde a pessoa. Puxa, o faturamento de 4,8 milhões. Depende, né? Quanto que é o lucro dessa empresa. Exatamente. E você vê que o Simples, ele vai até um faturamento bastante alto, né? Só que, infelizmente, ultrapassou isso, tem que ir para o lucro presumido, não tem alternativa. A alternativa é ter o lucro real também, mas como eu falei, nós vamos falar numa outra oportunidade. Mas daí, por conta da atividade ou do faturamento alto, tem que ser tributado pelo lucro presumido. Agora, se a minha empresa estiver enquadrada nessa necessidade de ter que ser enquadrada no lucro presumido, o dono da empresa precisa fazer alguma coisa quando por exemplo, quando a gente passa de MEI, né? Você precisa ser desenquadrado, você precisa de um contador, né? Tem todo aquele esquema. Para eu me tornar um lucro presumido, uma alíquota em cima desse lucro presumido, eu preciso de uma orientação de um contador? Precisa. Aí a contabilidade tem que fazer o enquadramento no lucro presumido, a opção pelo lucro presumido e começar a entregar as obrigações pelo lucro presumido. Quais são as obrigações? As declarações, os cálculos dos impostos. A partir do momento que a contabilidade começa a fazer tudo isso através do lucro presumido, que é diferente do Simples, que nem o Simples é um primo rico do MEI, né? Sim. É uma única guia também, que chama DAS, que tem o mesmo nome. Já no lucro presumido, todos esses impostos que são pagos na DAS, eles são separados em DARFs. São os mesmos impostos, porém separados, cada um com a sua alíquota e em guias separadas e as alíquotas maiores, que somando dá aquele em torno de 12,33 que eu falei. Quem tiver que estar nessa situação de lucro presumido e não estiver obedecendo a isso, o que pode acontecer com essa empresa? Vai ser penalizada e vai ter que pagar o diferencial, assim como se ela estivesse no MEI.
e ultrapassar o faturamento é a mesma coisa. Ela está tributando pelo Simples, mas já não suporta mais por conta do faturamento ter ultrapassado os 4,8 milhões. Aí ela vai ser penalizada com juros e multa sobre o que excedeu o faturamento. Por isso que a gente fala que informação é a alma do negócio, né? Exatamente, para não ser penalizado, não ter esse gasto com juros e multa que poderia ser evitado se fizesse o desenquadramento na hora certa. Ok. Maíra, muito obrigada pelas suas informações. Estou aprendendo. Tá ficando craque. Contabilizando. Oferecimento. Saíta. Mais que uma contabilidade.